Gente, boa noite. Boa noite. Nós vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo do Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós estamos no item 133. Primeiramente, nós vamos agradecer ao Alto a oportunidade de estarmos aqui reunidos, sempre em nome de Deus, nosso Pai, para aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho, para nos renovarmos como seres humanos, para nos tornarmos mais dóceis, amáveis, gentis e trabalhadores. Sabemos que no dia a dia vamos ter percalços, obstáculos, mas haveremos sempre de superá-los. E todo embate, com fé, com força, com vontade, nós podemos superar e assim nos tornar vitoriosos nessa jornada. Que hoje, mais uma vez, o Alto compareça conosco, possa comparecer conosco, nos ajudando, nos auxiliando, nos incluindo, e que tenhamos momentos harmoniosos e fraternos na reunião dessa noite. Que essa paz e serenidade também alcance aos nossos irmãos que ainda, porventura, não podem vir à reunião de terça-feira, e onde estiverem, que recebam a luz, a paz, o nosso carinho, nossa fraternidade. Que Deus nos ampare, nos abençoe e ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos no item 133 para 180, falta 47, se não mudou a matemática, né? Falta 47 itens para a gente terminar o livro Caminho, Verdade e Vida. Dá um bom tempinho ainda. E o item que nós vamos ver hoje chama-se Hegemonia de Jesus. Hegemonia. Alguém sabe traduzir essa palavra para mim? Hegemonia. Quem que está com o Google aí, facinho, só com uma definição clássica de hegemonia. Enquanto vocês procuram, eu vou lendo o texto aqui. Isso está em João, capítulo 8, versículo 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que, antes que Abraão existisse, eu sou. Ponto final. Supremacia De uma cidade, povo ou nação. Então, hegemonia poderia substituir por supremacia de Jesus. Ou seja, é ele que reina, né? Por isso a frase aqui, né? Antes de Abraão, eu sou. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse. Quem que era Abraão, né? Eles são estudiosos da Bíblia. Acho que ele é o antecessor de Jesus, né? De Davi. É um dos descendentes de Davi, ou não? Muito bem. Abraão. Não é ele o pai das 12? É o Das cacique, 12 né? tribos De Israel. Israel. Então, antes que o povo hebreu se constituísse, então, Jesus já existia. Né? E a gente sabe, pela doutrina espírita, que Jesus foi quem presidiu a organização física aqui do nosso planeta. Né? Então, antes que
isso aqui existisse, ele já existia. E já existia e já era o Cristo. Se não me engano, na Gênesis, né, tem toda essa história sendo narrada. E se Jesus já existia antes da formação do nosso sistema, do nosso planeta, isso foi há 4,5 bilhões de anos, né? 4,5 bilhões de anos, Cristo já era o Cristo. É uma coisa inimaginável. Eu não sei imaginar uma coisa dessa. Pois é, quanto tempo que ele levou? Nós estamos nos dimensionando pelo tempo terrestre, né? Então, para ele chegar a ser o Cristo, quanto tempo de evolução? Não dá para mensurar. Então tem tanta coisa aí que a gente desconhece, né? Que a gente vai um dia ainda conhecer. Então, a gente é mais ou menos assim, é como aquela minhoquinha, aquele verme que vive dentro da terra, fez o buraquinho e saiu assim, para cima da superfície, deu uma olhadinha e voltou para dentro da terra. Assim, mais ou menos, somos nós tentando entender esse universo. Como estamos. Essa coisa de tempo é muito superlativo, né, para a nossa mente alcançar. A gente fala 1 bilhão de anos, não dá para imaginar o que seja. Impossível. Nossa mente não consegue imaginar. Impossível. 1000 anos já é complicado, mas dá para entender. Um século já é difícil. 1000 anos, é um contexto totalmente diferente. 10.000 anos não é eternidade. Agora, 1 milhão de anos não dá para assim mensurar. Agora, 4 bilhões. Por isso que eu falei que é inimaginável. É inimaginável. Bom, então tem muita coisa que a gente desconhece e então chega quando tentamos traçar uma ideia, fica inconcebível, né? Inconcebível, por causa da limitação nossa. Nós somos realmente aquele vermezinho perto desse universo, né? O que nós somos? Se a Terra é um cisco desse universo, a Terra inteira é um cisco, imagine nós, né? Somos muito pequenos. Mas o Cristo já era o Cristo, antes da formação. Bom, vamos ver o que isso quer dizer. Vamos ver o que o Emmanuel ele nos narra a respeito desse versículo e vamos deslanchar esse caminho. É impossível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. É impossível localizar o Cristo na história. Nossa, no meu pé é possível. É possível assim? É possível localizar o Cristo O na meu está história. impossível. Isso aí é impossível. Peraí, vamos ver aqui. É mesmo, porque Isso aí deve ser a mesma edição. e esse é o mesmo livrinho. Ó. É impossível. Impossível? Impossível. Então é o meu. Está erradinho. Achei que era a mesma edição por causa da capa. Pois é, eu também. Deixa eu ver. Esse aqui a gente ganhou, né? Esse aqui a gente ganhou. Deve ver com isso. A gente ganha. 13ª edição. E esse aí, Paulinho? Deixa eu ver aqui. Onde que está? Tá aqui, aí vira lá em cima. 18ª. Ah, 18ª. Ah, é o meu. Muito velhinho. O seu é mais idoso. Mais idoso. É impossível localizar o Cristo na história, à maneira de qualquer personalidade humana. Eu já ouvi, né, comentários, quer dizer, eu não vi isso em livro nenhum, eu não li, eu só ouvi comentários. Você já ouviu falar da Atlântida, né?
ouvi comentários, não me lembro, a respeito de que Cristo teria reencarnado também na Atlântida. Alguém já ouviu alguma coisa nesse sentido? Não. Já leram alguma coisa? Não, Cristo, beleza. Jesus tinha reencarnado na época da Atlântida. Não? Como eu também só ouvi falar de outra coisa, não tem fonte nenhuma, isso foi só uma curiosidade que me chegou aqui. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto de seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem instável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. Antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Será que a gente já parou de verdade, para analisar a figura de Jesus? Porque quando a gente pensa nele, a primeira coisa que vem é a sua história, o seu nascimento, a sua vida junto com os discípulos, até o momento do martírio, crucificação, ressurreição, não é? Aparição lá na Pentecostes, e depois, vagamente, algumas passagens onde ele aparece a determinadas pessoas. Mas é só isso, é só essa história do Cristo que a gente sabe. Nesse período de tempo aí, do seu nascimento até a sua morte, o tanto de informação que nos foi concedido é uma coisa imensurável. Acho que ninguém em qualquer área jamais deixou um legado tão extenso quanto Jesus deixou, sem ter ainda escrito uma linha sequer, apenas vivido, falado, né? Ensinado o que ensinou. Mas o Cristo esteve presente em todos os momentos da história da humanidade e ainda está presente conosco. Aliás, foi ele mesmo que disse que estaria conosco até o consumar, né, dos tempos. O que quer dizer isso? Até o final dos tempos. O que seria isso? Que marco que é esse? O fim? Não existe fim. Nós somos eternos. O final do ciclo terrestre? Não sei dizer. Não, nunca pensei nisso. Tem uma moral, acredito eu, que quando o planeta atingir um ponto que não há mais essas diferenças do mal, Então, seria mais ou menos isso, né? pode ser. Mas olha só, olha a jornada que a gente tem pela frente. A Terra é um planeta primitivo. Quando houve o exílio dos capelinos para cá, ela estava no momento primitivo, no momento nível 1, né? Nível 1. Depois, com a vinda do Cristo, etc., passou para o mundo de provas e expiações. Foram séculos e mais séculos de provas e expiações, e estamos ainda em provas e expiações. E vamos passar depois, são na fase de transição, né? De provas e expiações, para o mundo de regeneração. Depois de mundo de regeneração, quando passar esse ciclo, essa fase, que pode durar aí quantos anos? Depende de nós, né? Não dá para mensurar.
Mas vamos supor aí 2.000 anos, 3.000 anos, não sei. Qual que é a próxima fase que vem? Mundo? Eu já dei essa aula aqui umas 10 vezes e esqueço esse negócio. Não é o mundo feliz, o mundo feliz é o último estágio, né? Ou é perfeito que é o estágio, o último estágio. Depois da regeneração? É. Acho que é daí também. Não estou feliz. Faz quanto que é, eu não lembro. Um mundo melhor do que a regeneração. Então, depois, até chegar em mundos perfeitos, né? Até isso aí tem muitas fases. Talvez a consumação, né, o século, seja culminando aí em mundos felizes. Esses mundos, que coloca até o final dos tempos, não seria até o final dos tempos, que não necessita mais de ajuda, que já está no Deus, semideus, são uma coisa diferente, que não vai precisar mais do auxílio dele, a gente vai estar mais Da caminho para as das pernas. Não é a mensagem dele, é muita informação que a gente não tem. Até que estágio a gente vai estar precisando de uma ajuda. Ou chegar no ponto de falar, agora eu vou só. É meio que como um pai, vamos dizer, que deixa o filho andar sozinho. Eu acho que Olha, agora você já pode. é muito difícil. Né? Esse universo, olha, eu estou falando de universo físico. Tá? Esse universo é muito extenso, que tem de campo. O universo é extenso e tem planetas morrendo e planetas nascendo. Então, nada está estático. Então, mas o que me intriga mais é o seguinte: a gente conhece o mundo físico, o visível, mas e o mundo espiritual que a gente desconhece totalmente? O mundo físico, eu acho que na minha humilde opinião, minha ignorante opinião, é como se fosse o palco que foi criado para que os atores, nós, estrelássemos ali a peça da vida. Então, é provisório, tanto é, como você falou, os mundos, eles nascem, desenvolvem e morrem. Os planetas morrem, as galáxias. E volta depois. Então, é um mundo transitório, temporário. Então, mas é isso o universo? Não. Tem a parte espiritual que a gente desconhece. Totalmente. Desconhece totalmente, justamente, totalmente. O que nós sabemos do mundo espiritual? No máximo nós sabemos um pouquinho de nosso lar, porque graças a André Luiz, a obra gigantesca que ele trouxe para nós, né, de dados do lado de lá, mas que é o quê? Um cenário bem similar ao nosso, bem similar à Terra, para que nós compreendêssemos. Imagina se ele falasse coisas que a gente não tem como compreender, não tem correlação. Para que tinha traçar uma ideia? Então eu acho que o plano espiritual é mais ou menos por esse caminho. Nós vamos evoluir até um certo ponto, que quando culminarmos nesse nível, aí sim nós entenderemos um pouco da outra parte. Comparação, não sei, se a gente olhando, vamos dizer, o que a gente sabe, é o que a gente tem capacidade ainda é saber que é das zonas, vamos dizer, umbralinas, né? Tudo que é ainda de vibração. Tudo que é mais físico, né? Tudo que é físico. Que é o que a gente tem, né? Através, né, da literatura. Porque a gente não tem ainda capacidade para algo superior. Eu lembro do livro
sob as mãos da misericórdia, não, a força da bondade, aliás, do André Luiz Ruiz, a força da bondade, que no comecinho do livro, que é o segundo da trilogia, narra um pedacinho do plano espiritual superior, onde Jesus recebe os mártires lá do Evangelho, aqueles que tinham morrido na arena. Jesus foi buscar todos eles pessoalmente, foi, aliás, despertá-los, né? Recebê-los no plano espiritual pessoalmente, um a um. E narra assim, de uma forma que não encontra palavras, o autor não encontra palavras para descrever o local. Quer dizer, totalmente diferente. Valdemir, esse livro que eu estou terminando de ler, Maria de Nazaré, eu já estou chegando na parte que ela já está grávida. E de uma maneira, né, que lá eles falam mais ou menos, para a gente entender mais ou menos, mas é uma inseminação espiritual. E ali mesmo fala, são palavras que não tem como a gente explicar melhor. Porque aqui a gente fala inseminação artificial, não é? Aqui na Terra. Mas lá foi uma inseminação espiritual. E o autor fala que tem coisas ali com Jesus participando ali, não tem como explicar. Então, por aí, a gente faz uma ideia. E quando eu vejo, às vezes, algum vídeo do universo, eu fico de queixo caído. Porque lá fala assim, isso é o que é visível. Através de luneta, através de telescópio, através do Hubble, né? Só. Tem coisa além que não tem como nem mostrar. Aqui no nosso planeta Terra tem coisa que a gente não vê. Que a Terra é mais ou menos como se fosse uma cebola, cheia de camadas. Os planos espirituais, né, sobrepõem uns aos outros. E qual que a gente vê? Só o plano físico. Só. E quando a gente desencarnar e for para o lado de lá, qual que vai ser a faixa visível nossa? Que for similar à nossa vibração. Quer dizer, no máximo, os melhores, os mais bem-sucedidos vão estar um nível acima. E tem muitas. Então, se a gente não consegue ainda nem entender o nosso planeta, né, como que funciona, quem que nós somos, a gente não sabe nem quem nós somos. Ainda tem uma grande gama de conhecimento que nós vamos ter que adquirir no decorrer dos séculos para a gente chegar num pontinho um pouquinho maior. Então, mas aqui fala que antes que Abraão existisse, né, fosse o que ele era, Jesus já era. Então, olha quanto que ele percorreu e quanto que nós temos que percorrer. Temos que percorrer muito mesmo. Por isso, vamos acelerar o passo, né? Eu assisti ontem um pedacinho de uma entrevista do Geraldo Lemos. Eu já tinha visto, então eu estou apenas servir. Uma fala do Chico a respeito do suicídio. Eu sempre falo para vocês, né, que o suicídio, geralmente a pessoa perde 300 anos, né, para se realinhar de novo. Na realidade são 400 anos que o Chico falava, né? Mas não é só a pessoa que cometeu esse suicídio, mas toda a família, todos envolvidos. Também perde? Imagina, porque está todo mundo envolvido. Olha só, faz de conta que indivíduo A e indivíduo B, eles contribuíram muito para que o indivíduo C suicidasse. Eles estão completamente comprometidos com o indivíduo C. Aí esse indivíduo C vai renascer numa condição muito desfavorável. Quem que vai cuidar dele? O indivíduo A e o indivíduo B. Os dois que estavam ali
e foram indiretamente responsáveis por aquele ato que foi evocar. Então, enquanto o indivíduo C não reharmoniza, o indivíduo A e o indivíduo B está diretamente ligado a ele. E como você ser feliz se o outro não é feliz? E com isso, Isso mesmo. Evolui-se, mas perde muito tempo. A evolução sempre acontece em qualquer esfera de ação. Ela sempre acontece. Mas aí as rédeas deixam de estar na sua mão e está nas mãos do destino, né? E aí, o que poderia ser uma coisa mais suave passa a ser uma coisa mais difícil, dura e obrigatória, não é voluntário. Então, é uma grande perda de tempo. Então, e cada vez que nós relaxamos na nossa disciplina, a gente também perde um pouquinho do tempo que temos para a nossa construção. E isso vai fazendo o quê? Que nós vamos ficando para trás. Vamos ficando para trás mesmo. Lembra do livro Renúncia? Que estava lá Alcione, lá em outro sistema, e esqueci o nome do rapaz lá. Eu não lembro o nome dele. Polos. Pólix, não é? Não é Pólix? Pólix. É esse cara. Esse cara. Então, ele ficou perdido aqui na Idade Média, nas regiões umbralinas. São espíritos que estavam ali juntos na vivência. Outro já foi para outro planeta, outro mundo muito mais adiantado. eles estavam em Sírios, olha só. Pois é. E ele aqui nas regiões umbralinas. Então depende muito de nós. Depende muito. E a nossa felicidade depende de nós. Tá, às vezes vamos passar alguns perrengues aqui na Terra, algumas dificuldades, vamos passar. Mas isso passa. O duro é quando a gente bate o pé, a gente quer porque quer alguma coisa, e essa coisa vai nos prejudicar, e o alto concede a nossa liberdade de exercer o livre-arbítrio, de ir por aquele caminho. É Pollux. P-O-L-U-X, Pollux. A vida nos concede o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser, só que aí a gente se endivida. Aí a gente se endivida. Então, a questão é onde nós estamos. Nós estamos numa situação agora de que nossos olhos já abriram. Você pode escolher assim: eu quero enxergar, eu quero ser cego. Está bem assim. E a gente tem esse direito de escolha. Então, se você fechar os olhos para a realidade da vida, você entra nela novamente como se fosse um passageiro. Aí a vida vai te levar, ela vai te disciplinar, ela vai te colocar nos lugares adequados, com as pessoas adequadas, nas situações adequadas, para você vivenciar aquilo que você precisa para você evoluir. Sendo que quando você realmente já sabe quem é, o que é certo, o que é errado, já sabe fazer as suas escolhas, já direciona as suas atividades para o caminho que deve ser direcionado. O que vai acontecer? A sua liberdade vai ampliando. Aí nós estamos no caminho correto, porque da nossa emancipação. A partir do momento que nós estamos utilizando o nosso livre-arbítrio da maneira correta, adequada, fazendo bem, trabalhando, progredindo e fazendo progredir o próximo, estamos no caminho correto. Consequentemente, quanto mais trilharmos por essas sendas, maior a liberdade vamos adquirindo, e assim se dá a evolução. Então, muito mais sensato nós caminharmos de que forma?
é o caminho correto. Às vezes é difícil, muitas vezes não. Mas lembro que o nosso maior inimigo é a nossa vontade, né? É aquilo que ainda está nato do primitivismo dentro da gente. É só alijar isso. Na verdade, a receita é bem fácil. Fala a verdade. O que é difícil nesse mundo? O que é difícil? Fala uma coisa, um empecilho para a gente evoluir. Aqui, ó. Se vocês conseguirem falar um empecilho, desse jeito aqui não tem jeito de evoluir. A falta disso nos impede de evoluir. Dá um exemplo só do que seria letal para a nossa evolução. Um obstáculo qualquer. Vamos lá, vamos falar umas. Orfandade. O obstáculo já é ferramenta para a evolução. A orfandade é um obstáculo? Eu nasci sem pai, sem mãe, sem educação, sem amor. Não. Eu acho que não. É um dificultador. Mas é um obstáculo? Não. Se você estiver alicerçado na vontade, se você saber o que tem que fazer, isso aí você tira de leite. Então, o maior obstáculo mesmo somos nós. É a nossa vontade. Eu bato tanto na questão das nossas modas porque ela é o X da questão. É o X da nossa vida. Eu acho que ela é vital para que a gente saia vitorioso aí nessa empreitada. Vamos seguir mais um trechinho aqui. A localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha, enviado de Deus, o tutor amoroso e sábio, veio abrir caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria. Os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, revelando em si uma luz refratada, como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes. Todavia, nunca se furtam à mescla de sombras. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina, temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Vamos lá. Estamos falando de Jesus, que é uma fala só de Jesus, que tenha sido pessimista. Busca aí uma parábola, uma passagem, uma conversa, um diálogo, em que Jesus tenha retratado alguma coisa pessimista. Mesmo aquela vez que ele chorou, não sei se eu vou falar bobagem, mas vou falar assim mesmo. Aquela vez que ele estava chorando, e perguntaram: por que o senhor chora? Por causa. Ele falou: não, é tristeza pelas pessoas não terem entendido. Mas isso não foi uma coisa de pessimismo, foi uma coisa de cuidado para aquelas pessoas. Não deixa de ser aí uma lição ainda. Uma lição não, um ensinamento. Se o Cristo, que é o Cristo, chora. Por quê? Pelas bobagens que a gente faz, porque ele sabe o que nós vamos passar ainda de dor e sofrimento para amadurecermos. Olha só, quanto tempo que reinou a lepra na história da humanidade? Quanto tempo? Na antiguidade, você já ouviu falar? Vamos ver quando que apareceu a cura, né? A cura foi ali perto da Segunda Guerra Mundial que surgiu a cura da lepra, né? 1940, se não me engano. São muitos e muitos séculos. Por que dessa doença?
porque ela era necessária. Porque ela quedava, ela aniquilava qualquer sentimento de orgulho e vaidade do ser humano. Então, se você pega os filmes, os livros para ler sobre os tempos primitivos, lá o Império Romano, por exemplo, quanto orgulho. Quanto orgulho. O que é o orgulho? Como a gente classifica o orgulho mesmo? O orgulho é o quê? Eu sou, né? Eu, em primeiro lugar. A idolatria, né? A egolatria. E como que se demove isso? Desconstrói o ser. A partir do momento que você adquire uma lepra, uma doença daquele nível, você se decompõe como ser humano. Então, aquele arquétipo que você desenvolveu sobre si mesmo, vai embora. Olha quantos séculos, milênios, uma doença precisou existir para ir modificando o ser humano. A antiguidade é recheada do quê? De lutas, de conquistas sangrentas, de escravidão, de apropriação, escravização, como se isso tudo fosse normal. É mais fácil falar dos romanos, porque a literatura que chegou para nós é muito mais ocidental, então recheada de informações dessa cultura, não da cultura oriental. Eu não entendo, não sei muito sobre a cultura oriental, mas falando da ocidental, criou-se que até a religião do Império, ela era praticamente materialista, né? O que se idolatrava lá? Os deuses lares, né? Que são os próprios antepassados, como um culto àqueles que já partiram, mas como se fosse uma supremacia, né? Então, algo muito enraizado no ser, no material, no poder. E como que se demove isso? Olha, nos dias atuais, nós estamos em 2023. Quantas pessoas falam de religião com propriedade? Quantas pessoas falam de religião com sobriedade? Quantas pessoas retratam Jesus com a imparcialidade que deveriam retratar? Com a sobriedade necessária? Poucos. Mas tem gente que fanatiza. E isso vai do quê? Não vai da religião. Ela vai do ser humano. À medida que o ser humano melhora, a religião também se aprimora. O conceito religioso. Eu lembro de ter ouvido uma vez de um parente que, porventura, de uma corrente protestante, uma religião protestante, falou assim: o meu Deus é melhor que o seu. Essa frase, o meu Deus é melhor, mais forte que o seu. Não, mas que lógica que tem isso? Peraí, de quem que ele está falando? Deus é um. Eu tenho um, ele tem outro, não faz o menor sentido. Então vocês vejam que é uma coisa muito humana. Meu. O
que é orgulho? Orgulho quer ser maior, mesmo na religião. Então, o problema está intrínseco no ser humano. Quando aqui na doutrina a gente fala de reforma íntima, é tirar esses detritos, fazer uma construção mais perfeita da realidade. E não sermos nós os protagonistas da história, mas sermos nós aquele que vai ser um personagem importante na vida particular e na vida social. Aquele que vai fazer a diferença. Nós estamos aqui justamente para isso, para evoluirmos pessoalmente e ajudarmos a evolução das pessoas em volta, da sociedade, como trabalhadores que somos, como co-criadores que somos da obra do Cristo. Então, esse desenvolvimento que o Cristo fez há bilhões de anos é o que nós estamos fazendo. Quando um dia chegarmos a ser 1% do que o Cristo é, talvez esse planeta nem mais exista. Talvez essa concepção de mundo que a gente tem seja totalmente diferente, sejamos em outro ponto do universo, isso aí. Mas o que nos compete é entender o caminho seguro que Ele nos traçou. Que Ele é quem está lá na ponta, lá na frente, que deixou as pegadas para que nós os seguíssemos. Mas quem vai caminhar nesse caminho somos nós. E deixou tudo preparado. Olha que beleza. Está tudo preparadinho para nós. O que falta? Vontade. Por que bato dessa tecla? Porque é verdade. É verdade. Quer ver uma coisa? Todo mundo acho que se conhece um pouquinho. Todos nós que nos conhecemos um pouquinho. Podemos não conhecermos, assim, literalmente, pessoalmente, todos os meandros do nosso ser, mas um pouquinho a gente conhece. E a gente sabe, nesse pouquinho que a gente conhece de nós mesmos, que tem alguns defeitinhos que a gente não abre mão. Tem ou não tem? Ou todo mundo abre mão dos seus defeitinhos? Não. Tem defeitinho que não abre mão. Fala a verdade. Por quê? Porque a gente não quer. Só por causa disso. Tem uns que a gente quer você. Aí é pior. Aí é pior. Tem alguns que a gente usa como mecanismo de defesa também. Tem. Mas às vezes a nossa vontade é inferior ao que deveria, ao nível que ela deveria ter, de força que ela tem, para superar as nossas limitações. Então o que falta é vontade. Agora, quanto de vontade? Pensei igual uma criança birrenta. Às vezes a gente não quer, né? Teima naquilo como aquela criança. Não, é difícil realmente abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, você está no auge da tua vida lá, de 30, 40 anos. É o auge da sua vida adulta. Tem certas coisas que nesse período você não abre mão para colocar outras no lugar. São escolhas, faz parte. Né? Mas toda escolha tem uma consequência. Imagina se o Chico Xavier, né, com a missão que ele abraçou, ele chegasse aqui no plano Terra, né, nascesse aqui e falasse: não, vou constituir família, vou ter mulher e filhos. Não ia mudar? Não é o sonho de todo mundo constituir família? Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa errada em constituir família? Não tem. Não tem. Mas não mudaria? Não foi escolha feita? Não resultou em algo extraordinário? Resultou. Foi sacrifício? Foi.
Foi, eu admito, foi muito sacrifício que o Chico fez, mas foi vitorioso, extremamente vitorioso. Nós somos devedores do Chico, assim, ao extremo, principalmente nós espíritas. Valdemir, mas essa não constituição familiar dele, nós já veio também programadinho, seguir o caminho dele. Mais ou menos. Não era. É mais ou menos. Poderia ter vindo assim, Mais né? ou menos, pra mas facilitar. Mas o livre-arbítrio sempre é Pois é, respeitado, né? Chega aqui, passa um pano em tudo, né? Começa do zero a vida. Então, se ele quisesse, né? Não foi o caso da Ivone. A Ivone já teve essa reencarnação dela, não era para ela casar. Ela tem tudo. Mas o pai dela, que é o irmão dela, apareceu para ela agora. Essa a solução. Pois é. Cada um com suas histórias, tem os seus porquês, né? Tem um tal O Chico, ele, nos momentos de ira, não sei se você vai lembrar, ele falou para o Emmanuel, na próxima que eu vier, eu quero ter 100 filhos. Nós estamos sujeitos às imposições biológicas também. A imposição biológica, a gente sabe que é muito forte. É muito forte, tá? Se não fosse essa imposição, não existiria vida na Terra, né? Sabe bem disso. Então, realmente, você superar uma imposição biológica, algo que te impulsiona para um caminho, e você ir para o outro, tem que ter muita vontade. Muita vontade. Tem outra coisa, porque dependendo do nível que você está na vida, por exemplo, juventude, lá na média da natureza, com a natureza, as coisas, né? O livre-arbítrio que você falou. Você pode tender para alguma coisa que não estava nem programada. Olha só, o Bezerra de Menezes, ele casou 2 vezes. Olha a obra que Bezerra. Não sei quantos filhos que ele teve, eu não sei. Também não. Eu sei que teve um filho que foi muito problemático. Era obsidiado, né? Era obsidiado. Então, dependendo da tarefa, realmente fica muito mais fácil você não ter uma responsabilidade familiar, né, para você desenvolver. A partir do momento que tem, realmente, aí dobra-se, né, a problemática. Vocês devem ter visto também no filme do Arigó, né, as dificuldades que ele tinha familiar. Se ele fosse sozinho, talvez não tivesse tanta. Por um lado, cada história é uma história também, né? O próprio também. Os números dessa questão de família tinha que ficar. Pois é. Eu terminei aqui? Terminou. Terminei? Bom, vamos partir para o próximo? Então, vamos só o ponto central desse capítulo aqui. Estou falando sobre Jesus, né? Deixa eu voltar assim, só para a gente ver. A hegemonia, quer dizer o quê? A sua supremacia. Ou seja, ele é o governador espiritual, né, do nosso planeta. Então, ele que traz todos os caminhos que nós temos que seguir. Logicamente, nós temos nosso livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, certas ou erradas, mas todos os caminhos vão levar ao mesmo fim. Que nós fomos criados para uma finalidade: ser feliz. Mesmo que a gente escolha os caminhos errados, no final de tudo nós vamos chegar ao nosso porto seguro. O 134, 134, chama-se Basta Pouco. Olha só, isso lembra alguma coisa para vocês? Vontade. Sério? Sério? Basta pouco.
eu nem li ali, só pus o título, basta pouco. Basta pouco. Basta Porque pouco. tem a questão lá do Livro dos Espíritos, não tem? Que fala, é um pouco. Não é a questão, você viu falando? Não é? Basta um esforço insignificante. Não basta Insignificante. pouco. Eu Insignificante é isso. coisinha. O que nos falta é vontade. Né? Disse-lhes Judas, isso está em João, capítulo 14, versículo 22. Disse-lhes Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? De onde vem que has de manifestar a nós e não ao mundo? Uma frasezinha danada de você tirar o cerne da questão. Judas perguntou para Jesus: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Ele está se referindo que está manifestando aos discípulos, né? Acho. Aos 12. E não ao mundo? Bom, vamos lá, vamos começar aqui, depois a gente aprofunda. Mas o basta pouco ficou bem nítido aqui, né? Basta pouco. Ó, nesse estudo nosso aqui, vocês podem esquecer de tudo. Menos da vontade. Mas da nossa nós, vocês não esquecem. Não esquece. Eu vou deixar um legado. A capa do meu celular é essa nossa. Nossa, Ó, inveja Boa, hein? inveja é uma coisa ruim, né? Eu tenho uma inveja. Aí eu estou assistindo uma palestra lá. Aí geralmente o Divaldo ou algum outro palestrante fala assim: na questão 547 do Livro dos Espíritos fala isso e dá a resposta. Aí já na questão 589 fala isso e puxa, como é que esse pessoal decora esse negócio? Como que decora isso? São 1018, né? 1019? Eu só decorei uma. Também, só pode ser. Não, só na 909 eu estou tentando decorar, eu não consigo decorar. Só decorei a número 1 por causa da BR, pode ser que logo aqui faça pela gente. De ordinário, eles que não. Todos nós sabemos a questão 1. Todos nós sabemos. O que é Deus? O que é Deus? É primeiro, todo mundo. Eu não sei falar. Falta 1018. Então eu já contribuí com uma, já falta 1017. Falta pouco. Eu vou pegar uma outra ainda, vou achar uma outra aí, vou decorar, aproveitar. Tem que decorar uma por ano, faz as contas. Mas o mais importante que decorar é viver, né? Acho que nós estamos batendo na tecla, não de decorar, mas de viver isso, trazer para a nossa realidade. Porque se está aqui no Livro dos Espíritos, é porque é real. Mas quem tem que encontrar o mecanismo daquele negócio funcionar somos nós. Somos nós. Como? Tem jeito. Tudo tem jeito, mas requer dedicação, vigília, uma saúde mental, uma saúde emocional e por aí vai. Vamos então. Basta pouco. Disse-lhe Judas: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Está em João capítulo 14, versículo 22. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, a fim de anunciar as verdades eternas. Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador, ou seja, escolhida por Jesus, a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais. Olha, não tem decreto sensacional. Nem troféus revolucionários ou em situações de domínio.
Quer dizer que por cima não estava. Convencional não era. Chega em paz à manjedoura simples. Chega da maneira mais simples possível. Exemplifica o quê? O trabalho. Nasce de uma forma simples, ganha seu sustento com o suor do seu trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeola singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Então, nasceu de forma simples, trabalhou para ganhar o seu sustento, para viver, nada foi dado de graça, né? E os seus ajudantes, as pessoas mais simples de uma aldeia lá nos Cafundó. É uma marca, é uma grande marca. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu, é Judas Tadeu, tá? Não é Judas Iscariotes. No livro que está não Iscariotes. É? Então, é Judas Tadeu. Uma perguntinha, você sabe quem que é Judas Tadeu? Era parente de Jesus? Era, né? Era primo, né? Primo. Se não me engano, era primo. Ali tudo era parente também, tudo era próximo. Era um dos 12, né? Era dois Dois juntos. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem os que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunas sanguinolentas. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirige. Ou seja, o poder emana das autoridades constituídas. Por exemplo, pegando lá o Império Romano, a Roma mandava no mundo antigo e tinha as pessoas que comandavam as províncias, seus descarregados, no qual, por exemplo, Pilatos era um governador da Judéia, né? Da Judéia. Muito bem. O que ficou escrito na história do maior poder daquela região que era o de Pilatos? O que ficou registrado dos feitos de Pilatos? O maior foi lavar as mãos, quer dizer, não é feito nenhum. Ser corrupto? Ficou. Tirânico? Ficou. Ele era... Como é que chama? Como é o nome que dá aquele que pula cerca? Adulto. Adulto? Era Ele muito. O que mais? Olha o que ficou na história dos registros do homem. Estou falando nós, que ainda lemos alguma coisinha, né? Sobre ele. Olha o que ficou. Era o maior poder daquela região. Ele carregava o direito de vida ou morte das pessoas. Bastava querer e sentenciava. O Cristo nasceu da manjedoura, foi obscuro, trabalhador, teve rodeado de amigos as pessoas mais singelas, mais simples possível. E olha o que sobrou para a história. Um legado que até hoje a gente não entende, não consegue dimensionar. O título é Basta Pouco. Qual que é a diferença na pontuação paralela aqui entre Pilatos e Jesus? Qual que é a diferença dos dois?
O Cristo veio uma missão, uma tarefa. E para essa tarefa ele entregou toda a sua vontade, né? Toda a sua organização, disciplina, para que tudo sucedesse nos seus conformes. Chegasse para nós um legado que, apesar de atravessar uma Idade Média que iriam macular todos os seus ensinamentos, passou por essa Idade Média e ainda está ali perfeitinho o ensinamento. Como que pode? E o que ele fez de tão extraordinário assim? A cura de paralítico, devolver a visão aos cegos, foi o mais espetacular que ele fez? Ou ressuscitar alguém que estava ali aparentemente desencarnado? Foi esse o legado dele? Se fosse isso, já tinha desaparecido no correr dos séculos. O que ficou de legado? Lei de amor. Não é? Resumindo, a Boa Nova, o Evangelho, a gente pode chamar ela de legado de amor, lei de amor. Não tem nada que o Cristo tenha falado, exemplificado, vivido que não fosse puro amor. Não tem nada. Então, entre o poder temporário, a fortuna, o poder de vida ou de morte, as posses, a luxúria, praticamente você consegue fazer tudo na parte física, né? Se você quiser conquistar, construir, destruir, escravizar, etc. Você consegue fazer tudo. Mas a construção do amor, ela é imperecível. E essa é a demonstração maior que o Cristo deixou para nós. Que aquele amor que ele exemplificou 2000 anos atrás, que a gente não presenciou, a gente não viveu aquela época, mas a gente consegue, do que foi passado, dimensionar a amplitude da obra do Cristo. Nós estamos pegando um expoente máximo. Vamos pegar um outro personagem da história. Vamos pegar um outro personagem. Vamos pegar ali o Paulo, pode ser? Que é muito mais humano, muito mais perto de nós do que o próprio Cristo. Uma vez convertido às portas de Damasco, se transformou no maior obstinado trabalhador da Igreja do Caminho. Os seus feitos foram fantásticos. Levou até o mundo conhecido, né? A Boa Nova, pregou. Mesmo na prisão, escreveu as famosas cartas às igrejas, trabalhou constantemente. Isso é uma prova de que você não tem muito, mas basta pouco para você desenvolver. Olha, você está numa masmorra, numa prisão, vai ficar lá, não sei se foi 2 ou 3 anos que ele ficou preso, foi da onde ele escreveu a maioria das cartas, né? E olha, que situação que ele estava, a pior possível, preso, e mesmo assim foi onde ele desenvolveu um dos maiores trabalhos, que ficou para a posteridade. Como que isso durou?
como que isso no tempo não se apagou, não se perdeu. A gente sabe que muita coisa do tempo antigo desapareceu. Mas o legado de Paulo não. Se você lê o livro Paulo e Estevão, notou muito bem o seu caráter, a sua obstinação, a sua vontade. O que mais me impressionou nas vezes que eu li o livro Paulo e Estevão é a sua garra, a sua disciplina, a sua vontade, não nem disciplina, eu acho a sua obstinação, a sua vontade em fazer. Ele tinha a ideia constituída. Quando ele se converteu às portas de Damasco, o que aconteceu? Se vocês lerem o livro, vocês vão dar uma recordada. Que a primeira coisa que ele falou ao Cristo, quando ele caiu do cavalo e ficou totalmente cego, ele caiu em si e falou: Senhor, o que queres que eu faça? Só aí já bastou para que ele estava se despojando de tudo. Mas, olha só, que lição. Estão tirando agora a figura do Cristo, que era a figura perfeita, vão pegar uma figura imperfeita, mas muito humana, cheia de defeitinhos, que é o Paulo. E a gente vê o que o ser humano consegue alcançar a partir da sua força de vontade. A partir do momento que ele caiu em si de que estava totalmente equivocado, ele já se converteu e ele já se retificou a postura. Ele podia muito bem ter se vitimizado, né? Não, eu aprendi assim, que a lei judaica é assim, assado, aprendi assim, então eu desenvolvi o pensamento conforme tinha estudado. Ele podia ter o quê? Ser desculpado, né? Ter aquele sentimento de autopiedade. Eu fiz isso porque, como eu disse, terceirizou a culpa. Não, ele assumiu a culpa. É a primeira coisa que eu acho notável do temperamento dele. Ele não jogou para ninguém aquilo que competia a ele. A responsabilidade não passou para frente. Segundo, uma vez que caiu em si, retificou e falou: o que queres que eu faça? Então ele já se prontificou a ser um trabalhador ali, um apóstolo, um seguidor, um discípulo do Cristo. Muito bem. Então teve aquele episódio, ele foi levado a Damasco, enfrentou com Ananias restituiu a visão dele, etc, etc. E aí ele retornando para junto dos seus, primeiro ímpeto dele foi levar os novos conhecimentos, né, a nova doutrina, para os seus familiares. O que aconteceu com o pai? O pai dele nem recebeu. A irmã ficou louco, né? Quer dizer, aquele que era para ser o maior de todos, né? Todos apostavam todas as suas fichas em Saulo, né? Para ser como é que chama? Doutor da lei. Tem um nome isso aí, como é que é? Doutor da lei, tá. E daí ele abandona aquele pedestal enorme que ele está, para ir junto aos humildes, os mais simples, os galileus lá, aqueles simples e ignorantes, se alinhar a eles. Olha, é uma diferença muito grande para quem estava naquele nível social. Realmente. Então, o primeiro erro do Paulo foi justamente esse. Ele se converteu, mas não se preparou. Ele não tinha a vivência
não tinha experiência. Ele estava na paixão. Ele se contagiou e queria levar aquela paixão aos outros. E os outros não estavam nessa sintonia. O que aconteceu? Bateu a porta na cara dele. Primeira desilusão. Aí ele foi chorar, largou a mão, juntou os cacos, foi para onde? Para a igreja do caminho. O que ele tinha feito na igreja do caminho? Lapidado o Estevão. Foi bater lá. Pensa bem, era para ser o maior doutor da lei. Foi lá junto à igreja do caminho pedir auxílio. Bateu a porta. Teve que esperar do lado de fora. Entrou, eu não sei quem que era o atendente lá, entrou para comunicar aos apóstolos que Paulo estava lá fora, querendo falar com eles. Se podiam recebê-lo. Primeira demonstração de humildade. O que aconteceu? Ele se sentou e chorou? Se lastimou? Não. Após esses episódios, o que aconteceu? Foi aconselhado a ele se preparar. Ele não estava preparado. E foi para onde? Foi para o deserto, onde ficou 3 anos no convívio de Áquila e Prisca, né? 3 anos no deserto, trabalhando na tecelagem de tapetes e estudando junto deles, desses amigos, os textos, né, que foram escritos, os primeiros textos do Evangelho. 3 anos de preparação. Era o doutor da lei. Teve que aprender tudo. A simplicidade, a igualdade das pessoas. Quem que é agora a sua família? Áquila. 2 desconhecidos, mas que eram agora tudo que ele tinha. Que por sinal, esses dois personagens, eles foram importantíssimos, né, no desenrolar da história do cristianismo, mas é muito pouco narrado. Onde que eu parei aqui? Só para... Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã nos processo transformador imposto ao mundo. Está falando do processo transformador. Muito bem. Paulo, então, se prepara no deserto, volta com carga máxima e começa a, primeiramente, trabalhar junto com Pedro e Tiago na igreja do caminho. E começa os primeiros embates, as primeiras discordâncias. Só que agora ele estava muito mais bem preparado. Doutor da lei, conhecedor, inteligência, né? Inteligência apurada, inteligência aliada a sentimento, beleza. Pedro era muito sentimento, mas nem tanto conhecimento. Paulo, uma vez bem alinhado ali, ele era os dois: a inteligência, sentimento, e ainda tinha a determinação. Ele sabia o que ele queria. E nada, absolutamente nada, o demovia dos seus intuitos. Muito bem. Então, é possível se transformar nesse mundo transitório? Olha só, da onde que o Paulo saiu? Ele estava para ser um doutor da lei, estava noivo de Abigail, ou seja, ia constituir família, saiu daquele, vamos dizer, zona de conforto, daquele mundo perfeito, que todos nós traçamos um dia para cada um de nós,
E aquele mundo, praticamente, de uma hora para outra, se desvaneceu. Lógico, ele sofreu, a gente sabe que sim, sofreu sim. Mas deu a volta por cima. Juntou seus cacos. Não teve aquela autopiedade. Eu fiz isso, olha, aquele sentimento de culpa que eu sempre falo, né? Tanto atrasa a vida do cidadão. Errou. Paulo errou? Errou. Errou e muito. Mas esse erro impediu que ele fizesse todo o trabalho que ele tinha que fazer? Não impediu. Aliás, ele fez maestralmente. Dos 12 apóstolos, ele foi o que mais fez. Ele não era apóstolo. Dos 12, quem mais fez foi Paulo. E a igreja realmente chegou para nós com essa intensidade graças a Paulo. Através daquelas cartas, não foi? O trabalho todo desenvolvido. Todo o trabalho. As cartas, elas foram importantíssimas para manter as bases das igrejas constituídas. Que ele constituiu. Construiu uma a uma. Assim, do nada. Chegava em determinada aldeia, por incrível que pareça, entre aspas, tinha sempre uma pessoa ali preparada para ouvi-lo, que se convertia, né, a sua fala, a sua eloquência, e cedia um lugar, cedia uma casa, construía era chamado igreja. Era perseguido, chegava, era idolatrado, depois passava a incomodar, né? E daí passava a ser perseguido, porque ele era perseguido, aí ele ia para outro local, mas ali deixava a igreja constituída. Lógico que não existia uma base. Então as cartas foram preponderantes para que As igrejas continuam. que elas não se deturpassem, né? Não desviar. As sugestões que tinha que fazer. Uhum. Levantar o moral. Continuar. Muitos queriam o quê? Embutir, por exemplo, as ideias pagãs junto com a igreja, né? Misturar as coisas. Igreja em grego, acho que povo, né? Não sei. Eu acho que Eu já vi. Isso no mundo da apostila, eu não lembro. Então, Iglesias, né? Não vem de Iglesias, a igreja vem de Iglesias, que é um junto de pessoas, não é isso? deixa eu ler mais um trechinho aqui, tá? Faltam 2 parágrafos só para a gente terminar e a gente acaba de discorrer sobre esse assunto. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Jesus falou à alma imortal, falou ao nosso coração, falou a linguagem do amor. Por isso, quando se fala em religião, qualquer uma que seja, o que vem desse pacote? Vem amor, né? A gente alia sempre a palavra religião, a palavra igreja, o quê? A amor. Incondicionalmente a amor. E foi o que Jesus viveu, falou, pregou, exemplificou o amor. E essa linguagem universal chegou até os dias nossos da maneira mais pura possível. Tem pessoas que não entendem Jesus? Tem. Os dias atuais, principalmente, falam de Jesus. Você vê o que fizeram, né? Carnaval, põe a figura de Jesus, de uma forma tão leviana. Uma forma tão Fora do contexto. Bem fora do contexto. totalmente. Mas de
quem fala aquilo que o coração não está cheio? Como que vai falar de amor se não tem amor? Então, retrataram um Jesus histórico, de acordo com o que fantasiaram da história. Mas poderia ser uma coisa muito, muito, muito bem feita. Se aproveitasse o tempo, dava para fazer uma coisa muito ápia. Perder essa oportunidade. O carnaval é uma festa mundana. Espera aí. A gente faz aquilo que o nosso coração está cheio. Você materializa ali as suas ideias. Pervertidas ou santificadas são as ideias do ser humano. Nada impede que você poderia usar um tema, falando de Jesus, para retratar toda a história com toda a sua maestria, pureza e beleza. Mas, é uma festa pagã, uma festa indiferente, isso aí é um rótulo. Independente, você pode retratar a história com toda a sua beleza. Imagine uma encenação como o carnaval, tá? Vamos tirar de fora toda a baixaria, toda a leviandade, vamos analisar como se fosse uma festa, um desfile, uma festa. E você retratasse ali nos seus blocos determinadas fases. Por exemplo, numa passagem ali abre alas, né? Vai na frente. A manjedoura, o nascimento de Cristo, alguma encenação. Depois, os seus feitos. Dá para se fazer uma coisa bela, bonita, pura, verdadeira. Jesus está em todo qualquer lugar, o amor está em todo qualquer lugar, mas está dentro de nós. O que a gente expõe? Aquilo ali, qualquer festa, qualquer manifestação cultural do ser humano é uma exposição do que jaz dentro dela. Se fizeram de uma forma bárbara, é porque aquilo lá é o que está dentro do ser humano. Com certeza, já aquela universo onde faz a Via Sacra, o pessoal vai pegando, tem os palcos lá, coisa maravilhosa. Aquilo lá está na avenida, é a mesma coisa. Mas com outro contexto, contexto de amor, de paz, de integração. Então, vai chegar um ponto que o ser humano vai amadurecer. Isso eu acho que ainda é uma infantilidade, uma ingenuidade do ser humano. Tentar denegrir o Cristo. Isso é como você querer tapar o sol. Como? Impossível, não tem como. Contra a nossa natureza. Nós somos amor. Nós somos. A gente tenta nadar contra a corrente. A gente tenta não ser amor. Mas nós somos. Uma hora vamos nos transformar nisso. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessária a evidência social ou econômica para o serviço de utilidade a Deus. É outra lição grandiosíssima. Não precisa ter evidência, nem grana para você ser útil a Deus. Demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade com as arregimentações e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. Viu? Prova cabal, que falta, cada um à vontade, tem vontade, parece. Já ouviram falar assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece? E os colaboradores também? Então, quando está pronto, é que você se preparou e agora você quer desempenhar uma função. Lembra do Paulo? Quando ele se converteu, ele não se preparou
e queria trabalhar. O que aconteceu? Deu cabeçada. Sofreu muito com as cabeçadas que ele deu. Retificou a postura, preparou-se e começou, uma vez bem alicerçado, o seu trabalho. O trabalho apareceu? Os colaboradores apareceram? Todos apareceram no momento certo. Tá, para quem leu então o livro Paulo Estevam, quem foi o amigo ali das jornadas de Paulo? Esteve presente nas jornadas dele? Marcos. Pedro foi o que mais. Não, sob cintura. ele saía sempre de dois em dois, né? É. Quem que saía com Pedro ali? Com Pedro não, com Paulo para ir para os rincões do mundo aí? Marcos, que era mais novinho lá, saía, mas eu não lembro, realmente tinha muito. Vamos ver se eu reavivo a memória de vocês. Timóteo. Não, é que Timóteo, esse não era novo, saiu né? algumas vezes. No começo. Silas? Hã? Silas? Timóteo? Barnabé? Barnabé não é. Não era um novo, que ele escreveu cartas a Timóteo. Não é? Mas que saía com ele, não. Não. O Timóteo, ele era sobrinho, se não me engano, de uma das fundadoras de uma igreja em determinado local. E Ele era novinho, né? ele era novo. Ele Era adolescente, É. mas Barnabé. Barnabé? Não é o Barnabé? Acho que é. Ele que curou o olho, né? Foi? Ananias. Ananias, tô confundindo. Puxa, tem que ler o livro de novo. Por isso que é bom ler o livro. É. Ó, ou é Barnabé ou é Silas. Eu estou com esses dois nomes na cabeça. O Timóteo eu sei que não é porque ele é muito novo. Mas quem andava com ele, eu acho que é Silas. Acho. Nem me importa. Eu não sei quem é a pessoa, né? O que importa é que, voltando ao contexto aqui, que quando nós estamos preparados, as pessoas aparecem. Jesus estava preparado para a empreitada que ele ia desenvolver? Estava. Na hora que ele surgiu todos os trabalhadores também estavam preparados? Estavam. Então, há sim um planejamento. O planejamento que é muitas vezes feito lá antes da gente reencarnar. Então, esse acaso, que a gente acha acaso. Aqui fala Barnabé e João Marcos, que acompanhou Paulo em suas obras. Não, é Barnabé. Barnabé, que o João Marcos é o primo dele. Então é Barnabé. Então, João Marcos é um e Marcos é outro? O Marcos, É o mesmo. evangelista, não conhecia Jesus. O João Marcos é o mesmo Marcos, do Evangelho. Aquilo que aconteceu. Aí quando ele acompanhou Barnabé, né? E Paulo, ele tinha 10 anos. Aí depois ele desertou e voltou para a mãe. Mais tarde ele voltou a encontrar com Paulo. Então, mas são dois Marcos. O mesmo. O Marcos é evangelista. O não João conhecia Marcos é Jesus. evangelista, que depois foi É. chamado somente de Marcos. Não é essa história, não. Marcos Que eu li, não. conhecia Jesus. Lembra daquele livro que eu falei, O Segredo do Reino? Lembra? O Segredo do Reino, ele fala a história de Marcos. Quem é o protagonista é o Marcos. Ele tem toda a história dele. E a capa do livro é uma janela e no fundo o Gólgota, as 3 cruzes do Gólgota. Eu vi. Né? Então, o que quer dizer? Quando Marcos chegou em Jerusalém, ele se hospedou na hospedaria lá e quando ele abriu a janela, divisou aquelas 3 cruzes. Ele não sabia, não conhecia. Aí que foi intrigado, o que está acontecendo? Aí que começa a história dele. Entendeu? Então eu devo ter confundido as histórias. É que os nomes. O João Marcos é filho de Maria de Jerusalém e é primo de Sim, tem esse João Marcos também na história. Tem esse João Marcos também.
E ele pediu autorização da própria mãe e pediu para Paulo para deixar segui-lo, que ele tinha apenas 10 anos. E depois ele brigou com o Paulo, que Paulo considerou ele um desertor. Ele desertou, ele voltou para Jerusalém, quando tinha uma certa idade. Bom, é uma coisa para se pesquisar. Eu peguei a história de Marcos justamente a partir daí. A base é o livro, né? Mas eu lembro de ter lido também, deve ser no Paulo Estevam, né? Sobre João Marcos. Eu sei que tem o João Marcos. Agora, se é o mesmo, são dois livros distintos. Preciso cruzar as informações para ver. Realmente eu não afirmo, mas também não desafio. Pode ser que eu esteja confundindo, mas eu vi isso aí, eu pesquisando sobre o evangelista mesmo, o Marcos Evangelista. Não? Pode ser. Eu não cravo, não. Isso eu tenho que ler dois livros. Eu tenho que ler Paulo Estevam, eu tenho que conseguir o Reino de Deus. Eu procurei na biblioteca e não achei o livro. O reino? Foi você mesmo que... Foi eu que consegui. Você colocou eu ali. Mas deve estar no... Esse que você indicou para a gente ler? Não peguei ainda, estou terminando. Não estava guardadinho esperando. Você comprou, né? Eu sempre peço para nós. Se não tiver aqui. O livro daqui é de 1940, 1950. Esse tem uma capa também, tem uma capa gráfica, né? Escrito Capa antiga. Tem uma capa antiga. A capa dele é antiga. Gente, estamos terminando o último parágrafo, então. Bastarão os princípios edificantes e simples, um idiota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Então, utilizou-se da forma mais simples. Por isso o título, basta pouco. Mas, para se fazer, precisa da vontade. Vontade só também não é suficiente. Precisa da vontade e de preparo. Se você não está preparado para aquilo que vai desenvolver, não adianta só ter vontade. A vontade tem que estar aliada, tem que ser o motor, mas tem que estar aliada em dois alicerces básicos, que é conhecimento e a parte moral. Isso tem que estar bem alicerçado. Então, embaixo dessas duas colunas está a vontade de você fazer a reforma íntima, de você se melhorar, se aperfeiçoar como ser humano e ser um conhecedor. Quanto mais conhecimento tivermos, melhor vai ser o resultado de todas as nossas empreitadas. Quando a gente vai por um caminho só e esquece de desenvolver o outro, com certeza nós vamos ter que voltar e refazer esse caminho para que ambos possam seguir juntos. A gente não consegue chegar lá em cima com uma perna só. Certo, gente? É isso aí. Então, na semana que vem, vamos para o 135. O ouro intransferível. Vamos falar de dinheiro. Beleza. Gente, boa semana para todos. Então, estamos aí com saúde e paz. Deus quiser. Boa noite.